Como o senhor avalia hoje o equilíbrio entre os três poderes, especialmente diante desse debate entre a anistia e o protagonismo do Supremo? Não, absolutamente desequilibrado, né? O Supremo, primeiro, a gente tem um problema grave que o Supremo, pela própria Constituição, já tem muitos poderes. Primeiro porque a Constituição trata sobre tudo, né? Então ela trata sobre previdência, ela trata sobre legislação trabalhista, sobre legislação tributária. Então tudo vai parar no Supremo, né? O Supremo fica discutindo os juros das dívidas dos estados, quanto que deve ser, título de futebol, né? Furto de sabonete. Então, causas que nunca deveriam ser discutidas pelo Supremo Tribunal Federal acabam sendo porque a nossa Constituição prevê isso. E tem um outro ponto, tem outra peculiaridade do Brasil, das várias, né, que o Brasil tem, ele é campeão em ter coisas únicas que são uma desgraça. Uma delas é a gente ter um modelo de controle de constitucionalidade europeu combinado com o americano. Por quê? O controle americano ele é baseado em casos concretos, né? Então, tanto que a gente vê, né, tem o famoso Marbury versus Madison, sempre que a gente vê algum caso, estuda algum caso americano, é sempre alguém contra alguém, né? Porque são casos concretos que sobem até a Suprema Corte e aí, com base naquele caso concreto, a Suprema Corte dá um entendimento para outros casos semelhantes de acordo com a sua Constituição. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Um juiz de primeira instância pode declarar a inconstitucionalidade incidentalmente de uma lei, né, sem que aquilo tenha efeito, né, erga omnes contra todos, para todos os outros casos. Da mesma maneira que o Supremo Tribunal Federal pode analisar um recurso extraordinário, um caso concreto pode chegar até o Supremo e o Supremo firmar um entendimento constitucional com base nisso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um controle abstrato europeu, que é o seguinte: eu entro com uma ação direta no Supremo para o Supremo declarar ou não a constitucionalidade de uma lei. Então, a bizarrice já começa aí. A gente tem dois modelos concentrados que fazem com que mais casos, mais julgamentos de constitucionalidade cheguem até o Supremo Tribunal Federal, mais do que na Europa, mais do que nos Estados Unidos. O outro ponto é que o nosso Supremo Tribunal Federal, diferente dos tribunais constitucionais europeus, ele faz parte do judiciário. Então ele acaba julgando políticos, como a gente tem aqui o foro privilegiado, que eu sou contra. Ele concentra o poder de julgar leis, de julgar casos concretos e de julgar parlamentares. E aí como é que a gente faz para responsabilizar o Supremo Tribunal Federal se quem responsabiliza o Supremo é o Senado, mas quem julga os senadores é o Supremo? Né? Ou a gente muda o foro para o STJ, para outra corte, ou acaba com o foro, que é a minha proposta. Mas mesmo com a Constituição dando superpoderes para o Supremo ainda extrapola esses superpoderes. Né? A gente vê, vocês todos sabem que eu não tenho nenhuma simpatia pelo Bolsonaro. Né? Pelo contrário, é um adversário político que eu anseio derrotar o quanto antes, né? Com o nosso partido Missão. Mas é inegável que o processo dele, primeiro, foi julgado, né, numa instância incompetente, né? Porque você tem dois entendimentos possíveis. Um entendimento é de que o caso é de grande relevância e que, portanto, quem cometeu aqueles crimes tinha cargo com foro na época dos crimes e, portanto, precisam ser julgados no Supremo. Segundo esse entendimento, eles precisariam ser julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal e não numa turma. A turma é absolutamente incompetente para julgar. Segundo outro entendimento... Então, perdão, o senhor então é alinhado então com o voto do ministro Luiz Fux? Sim, nesse sentido sim. Eu acho que ou precisaria ser julgado pelo Pleno ou julgado pela primeira instância, que é o meu entendimento. Porque o Supremo, ele vai mudando a jurisprudência de acordo com a sua conveniência, né? Quando você vê, eu me lembro de assistir um julgamento nos Estados Unidos de que um justice, né, um ministro da Suprema Corte americana, dizia, olha, eu não acho bom que a gente mude o nosso entendimento porque a jurisprudência é muito recente. E a jurisprudência tinha 50 anos, né, que eles consideravam a jurisprudência recente. Aqui, de 2 em 2 anos, de acordo com quem está sendo julgado, o Supremo muda a jurisprudência. Então, o entendimento anterior era restritivo em relação ao foro. Era o seguinte, você, né, só tem foro por crimes cometidos no exercício do mandato, em função do mandato, enquanto você estiver no mandato. Então, o crime precisa estar relacionado ao mandato. Se você estiver no exercício do mandato, for parlamentar, mas cometer um crime que o Supremo considere que não tem relação com o seu mandato, você já não tem foro. No exercício do seu mandato, então você sai do cargo, você não tem mais. Em razão dele. Então, deveria ser julgado, segundo o entendimento do próprio Supremo, na primeira instância. O problema já começa aí. Outro ponto, você negar o acesso para a defesa de todo o inquérito até o momento da denúncia. Ora, antes da denúncia, a defesa precisa ter acesso para já preparar a sua resposta à acusação. Né? E você não teve acesso a esses documentos. E depois da denúncia, foi liberado 90 terabytes. Para quem não tem noção,
do que significa terabyte, se vamos traduzir tudo isso se fossem documentos do Word. É claro que tem imagens, vídeos, etc. Mas se fosse documentos do Word, se o advogado lesse 1000 páginas por segundo, ia demorar alguns anos para ele terminar de ver tudo. Então, assim, foi dado um prazo curto, né, para a defesa analisar uma infinidade de documentos que só foram disponibilizados depois da denúncia. Então, assim, é um processo cheio. O próprio ministro Alexandre de Moraes suspeito para julgar, porque ele supostamente é uma das vítimas. Segundo ele próprio, teve um plano para assassiná-lo. Então, peraí, imagina que eu sou juiz e eu tô julgando um plano para me assassinar. Vamos supor que o plano exista, que de fato aquelas pessoas são as culpadas, que tenha toda a materialidade. É óbvio que eu vou condenar. Tinha um plano para me matar. É evidente que eu sou suspeito. Mas teve o julgamento da suspeição e até o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, votou contra o Bolsonaro, dizendo que o Alexandre de Moraes sim tinha competência para isso. E isso sem falar nos vários e vários abusos, principalmente naquelas ameaças de pauta da Rosa Weber, de querer decidir sobre aborto, de querer decidir sobre droga, de querer decidir sobre marco temporal contra a jurisprudência do próprio Supremo. Então, os principais assuntos da sociedade brasileira que deveriam ser debatidos pelo parlamento, não são. Mas aí, eu não vou culpar só o Supremo, eu vou culpar o próprio parlamento, que é covarde, que não defende as suas próprias prerrogativas. Qual foi a postura que a gente teve do presidente Davi Alcolumbre e do presidente Hugo Motta em defesa das prerrogativas do parlamento, em defesa da prerrogativa de legislar, em defesa das prerrogativas dos seus parlamentares? Nada. Qual foi o processo que foi começado pelo Senado para responsabilizar algum ministro do Supremo por alguma coisa? Nada. Zero. Então é a covardia e o próprio despreparo também dos parlamentares que faz com que o Supremo tenha essa atitude. E tem muito deputado também e senador que tem um discurso contra o Supremo, que engana o eleitor, mas na hora de votar em fim de decisão monocrática, em ampliação das possibilidades de impeachment do ministro do Supremo, de assinar no mandato do Jair Bolsonaro a CPI da Lava Toga, né, Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, que articulou a retirada de assinaturas, porque o Toffoli tinha dado uma liminar para salvar ele da investigação de rachadinha. Então, assim, a gente chegou nesse ponto de hipertrofia do Supremo por causa da covardia do parlamento e também da covardia do próprio Bolsonaro quando era presidente da República. E o senhor acredita que haverá uma mudança breve desse esquema todo? Não acredito. Não acredito que vai ter mudança no curto prazo, porque o parlamento continua acovardado. Nas próximas eleições não há chance de um novo parlamento mudar isso? Não, nas próximas eleições, eu acho que existe alguma esperança da renovação de 2/3 do Senado trazer uma postura diferente. E eu acho, pessoalmente, o meu voto para senador vai ser de um senador que prometa uma postura firme em relação ao Supremo. Óbvio que eu vou considerar importante as propostas deles em relação a políticas públicas, mas vai ser uma preocupação secundária. Minha principal preocupação no meu voto, e eu acho que a população deveria fazer o mesmo, para senador da República é a postura em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque não dá para ter senador que se elege com um discurso de direita, chega lá, vota no Zanin ou no Flávio Dino para ser ministro do Supremo. O senhor acredita que um projeto de anistia, que inclusive afete o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem chance de passar, primeiro, ser pautado, segundo, passar na Câmara, chegar no Senado, eventualmente o presidente Lula sancionaria ou não, e o STF teria algum tipo de manifestação nesse caso? Eu acho que a chance do Bolsonaro ser anistiado é muito próxima de zero. Primeiro porque os bolsonaristas fizeram um acordo para votar no Hugo Motta em troca de cargo na mesa diretora e em troca de presidência de comissão, ou seja, de mais assessor. Não fizeram compromisso nenhum para ele pautar anistia, não fizeram compromisso nenhum para ele pautar a fim de decisão monocrática, não fizeram compromisso nenhum para ele pautar qualquer medida de restrição aos poderes do Supremo Tribunal Federal. Mesmo porque o Hugo Motta tem uma excelente relação com os ministros do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe disso. Os bolsonaristas fizeram um acordo para votar nele mesmo assim. Então, o erro já começa aí, em você ter um discurso para o seu eleitor, aí chega na Câmara e você vota no Hugo Motta, né? Outro ponto, vamos supor que seja aprovado na Câmara dos Deputados, né, essa anistia. Chega no Senado, tem o Davi Alcolumbre, que já deixou muito claro que não vai pautar em hipótese nenhuma. Mais uma vez, Davi Alcolumbre eleito com voto de bolsonaristas, de senadores bolsonaristas que dizem que tem que fazer um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, que durante o governo Bolsonaro falavam que o Davi era um sabotador, que ele tinha atrapalhado o governo, que ele estava jogando junto com o Supremo, que ele estava jogando junto com a esquerda. Aí chega no governo Lula, os bolsonaristas voltam no Davi de novo. E mais uma vez, sem compromisso nenhum dele pautar nada. Pelo contrário, com ele dizendo que não ia pautar nada mesmo. Em troca de cargo na mesa diretora, presidência de comissão,
Coisa que, assim, pro eleitor não muda nada. Melhora a vida do deputado e do senador que consegue colocar mais cabo eleitoral nesses cargos. Agora, pro eleitor não muda nada. E um projeto que não afete o ex-presidente. Como o Alcolumbre vem tecendo esse acordo junto com o Rodrigo Pacheco, de diminuir as penas. O senhor é a favor, no caso? Eu sou a favor. Eu acho o seguinte, que as pessoas do 8 de janeiro, primeiro, não tinham a intenção de dar um golpe de Estado. Segundo, elas precisam ser punidas pelos crimes que cometeram de vandalismo, de dano ao patrimônio, né, de quem vandalizou. E o Supremo Tribunal Federal claramente pesou a mão, né, em colocar ali 15 anos de cadeia para gente que não tinha nenhuma capacidade nem intenção de dar golpe de Estado. Essas pessoas foram manipuladas por Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, veja, mais uma vez, eu preciso falar da covardia dele. Por quê? Ele incentiva as pessoas a acamparem na frente dos quartéis. Depois, ele incentiva as pessoas a fazerem o 8 de janeiro e foge para os Estados Unidos. Vai de férias com o avião presidencial para os Estados Unidos. E aí, todas essas pessoas sendo condenadas, sendo presas, quando vaza as mensagens do Eduardo Bolsonaro com o Jair, você vê, olha, minha preocupação é anistiar o Jair. As pessoas do 8 de janeiro que se lasquem. Esse é o resumo da troca de conversas deles. E eles, no discurso, muito emocionado, né? Falando das velhinhas com a Bíblia que estão sofrendo, de quem tem doença, do Clezão que morreu, da Débora do Batom. Aí você vê nas mensagens privadas, não, o que importa é o Jair. Fazer uma anistia para essas pessoas não interessa, ou seja, são farsantes, a gente que está mentindo pro próprio público, pro próprio eleitor, dizendo que está preocupado com essas pessoas quando elas foram usadas, quando elas foram um instrumento, elas foram massa de manobra, né? Pro discurso e pro... Eu não posso nem falar projeto de poder, porque não tem nem projeto ali, é um negócio tão tosco, mas pro discurso bolsonarista. Então, na minha avaliação, e uma anistia nesse sentido para essas pessoas teria o meu voto, e acho que apesar da possibilidade de ser pequena, também acho que é maior do que pro Bolsonaro, mas ainda acho que é pequena para essas pessoas, aí teria ainda alguma possibilidade de ser votado pela Câmara, pelo Senado e de depois não ser derrubado pelo Supremo. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.